perdeu no seu casamento, no seu relacionamento? Muitas mulheres casadas, elas entendem ou confundem amor com sacrifício absoluto, mas elas se anulam, engolem o choro, deixam seus sonhos de lado e não é apenas por um tempo, né? Ela deixa os seus sonhos para sempre e isso faz com que ela vá se anulando, tudo em nome da paz familiar. Talvez você esteja se anulando achando que isso é amor, mas amor de verdade não exige que você desapareça, que você fique invisível na relação, que você não receba afeto e apreço. Isso é autoabandono disfarçado de devoção. Hoje nesse vídeo vamos falar sobre as raízes desse autoabandono, qual é a origem disso e como se restaurar por dentro sem precisar desistir do casamento, desistir do relacionamento. Oi, eu sou Jaqueline Chinkoviak, escritora, mentora terapêutica de mulheres, mãe de 3, casada, filha do pai e a sua naturopata biohacker feminina. Esse canal é um espaço sagrado para mulheres que desejam viver uma espiritualidade mais leve, mais prática e mais acolhedora. Muitas mulheres casadas, elas crescem ouvindo que amar é se doar. E de fato é. O amor é uma doação, mas essa doação ela não deve estar baseada no seu desaparecimento, não deve estar baseada em você se tornar invisível para que esse amor, essa doação aconteça. Então você começa a fazer tudo sozinha. Você começa a cuidar da casa, cuidar dos filhos, sustentar as emoções da família inteira. Você guarda, sabe, coisas aqui no seu coração que magoam por atitudes do outro. Você acaba guardando isso dentro de si para não magoar o outro, para não dar trabalho ao outro, ou até mesmo para não gerar ainda mais discussão e discórdia dentro do lar ou dentro da relação. Você acaba engolindo as lágrimas, silencia todas essas suas vontades, essas verdades que estão aí dentro do seu coração e você não consegue expressar isso de uma forma amorosa. Então você vai se convencendo de que amor é realmente isso, de que amor é sacrifício, mas no fundo você sabe que isso está doendo. E amor não é dor. Não necessariamente. Então, o que você tem sentido é um tipo de amor distorcido, que te ensina que para ter paz, você precisa assumir, estar invisível, desaparecer e não falar nada. Que para ele ficar, você precisa abrir mão de ser quem você é, abrir mão dos seus sonhos, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus hobbies. Então, isso é autoabandono disfarçado de devoção. E sabe de onde vem isso? Vem de um histórico muito antigo, de muitas vezes onde você agiu de forma invisível. Hoje eu vou falar 3 deles, mas existem muitos outros. Primeiro, carências emocionais da infância. Quando você lá aprendeu lá, quando você era pequenininha, que precisava se esforçar para ser amada. Segundo, feridas abertas de uma mãe que era muito distante, de um pai que não te acolheu, de palavras que moldaram a sua mente, a sua alma lá quando você era criança, bem pequenininha, por volta dos seus 4, 5, 6, 7 anos ou até mais. Todas essas frases que nós ouvimos do nosso familiar, seja da nossa mãe, avó, pai, até mesmo pai, né? Seja qualquer pessoa que seja seu cuidador lá na infância, que foi a sua figura de cuidado, segurança, proteção e amor, frases como não seja egoísta, menina, não reclame, engole esse choro, sabe? Aí, nessas frases, as crianças vão abrindo feridas emocionais que vão levar para o resto da vida. E a terceira, uma crença muito sutil e perigosa, que se eu não fizer tudo e calada, ele vai embora. Essa é uma ferida de abandono não resolvida dentro de você. Então, todas essas 3 causas invisíveis de autoabandono, vindas de raízes muito antigas, de traumas lá da infância, de crenças sutis que, ou porque você ouviu frases desse tipo, ou porque ao longo da vida, Satanás colocou isso na sua mente, de forma muito sutil. A mulher que se perdeu de si mesma. Com o tempo, você vai se apagando, e não de uma vez, mas em silêncios diários. E você abre mão de pequenas vontades suas, de pequenos autocuidados, você deixa de lado aqueles hobbies que antes te faziam feliz, sabe? Às vezes é só colocar um rímelzinho, né? Pentear o cabelo, essas pequenas coisas que fazem com que nós mulheres nos sintamos melhor, nos sintamos mais felizes e mais completas, né? Porque a beleza para nós é muito importante. Então, quando a gente fica descuidada, desleixada,
ou não vista, a gente acaba adoecendo também. E muitas vezes nós engavetamos todos aqueles nossos sonhos que nós tínhamos enquanto éramos crianças, adolescentes, pré-jovens. Então a gente engaveta esses sonhos e assim, não é por um curto espaço de tempo, porque o que acontece? Muitas vezes, quando nós temos filhos, quando eles nascem, dos 0 até os 7 anos, essa criança ela vai sim ter dependência emocional, física e até espiritual com a mãe. Então, quer dizer que você vai abandonar os seus sonhos para sempre? Não, mas pelo menos pelos primeiros anos, o ideal é que você tenha esse tempo com essa criança. Então, não se abandone nesse período. Não abandone seus sonhos para sempre. Ah, porque virei mãe, agora eu não posso realizar mais nada. Isso não é verdade. Isso é uma crença que está sendo implantada na sua própria mente. Então, mudar essa crença vai ser fundamental para que você também construa uma boa energia espiritual para que essa criança que está se desenvolvendo com você também receba dessa fonte energética e espiritual que você tem. Por isso que o autocuidado, essa apreciação é importante não só para você, como para o seu casamento, como também para o seu filho, que está em desenvolvimento e recebe essa nutrição energética, espiritual e emocional. Tudo que você sentir, seu filho, até certa idade, até os 7 anos, ele terá esse vínculo emocional com você. Então, vamos lá, se cuidar, se amar, reservar esse tempinho, ensinar essa criança de que cada um precisa ter esse pequeno espaço, né? Ensinar essa criança também a ter espaço, que muitas vezes a gente não se dá esse espaço, porque lá na infância nós fomos extremamente cobradas. Então, comece por você agora, a romper esses padrões, a romper e a ensinar a partir de você mesma, a se dar esse amor e a ensinar a seu filho ou sua filha a também se amar. Porque ele só vai amar o próximo se ele amar a si mesmo. E essa lição vale para todos. Então, de repente, a gente vai seguindo com a vida e assumindo todos esses papéis, como esposa, mãe, dona de casa, cuidadora, pacificadora de tudo, mas aí a gente se esquece de se perguntar: cadê aquela mulher que Deus sonhou para você? Você sabe o que Deus sonhou para você? O que Deus sonha para mim? O que Ele espera de mim? Mas muitas vezes você nem faz essa pergunta para o próprio Deus. O que Ele espera de você? Você simplesmente vai se abandonando. Ah, depois eu faço isso, depois do jantar, depois de lavar a louça, depois que ele estiver bem. Vai começando a nascer uma forma disfarçada de dependência emocional e você nem tem a consciência disso. Você acha que está sendo zelosa, que está sendo amorosa, submissa, mas lá no fundo você tem medo. Né? Você tem medo de desagradar, de ser rejeitada, medo de que se você parar de agradar, ele vai embora, né? Vai desistir da relação. E você acredita que você só será feliz se ele mudar, que só será valiosa se ele te amar do jeito certo. Mas essa é uma mentira emocional construída a partir da dor, daquelas dores lá da infância que eu falei para você. Deus, ele não te criou para ser metade de ninguém, nem ser metade do seu marido, não criou para ser metade do seu filho, não existe essa história de pessoas pela metade. Deus, ele te criou para ser inteira. Ele te formou inteira, a sua imagem e semelhança, valor, com identidade, com propósito. E tudo isso não depende da aprovação masculina do outro. Mas isso assim depende do seu reencontro com o Pai, do seu reencontro de quem você é com Ele. Apenas isso, só depende disso. Mas sabe, você ainda sente que dentro de você pulsa uma mulher. Essa mulher que Deus criou você para ser, só precisa ser lembrada, ela precisa ser restaurada. E é para isso que esse canal existe, para que você, mulher, volte a se conectar consigo, com a sua essência e com Deus. De forma prática, de forma leve, de forma acolhedora. Cura não é separação, é restauração. Curar não é romper tudo, não é sair de casa, abandonar os seus filhos, abandonar a sua história, não é deixar tudo de lado, é parar de se abandonar. Porque tem muita mulher casada que ela permanece num casamento, mas ela já se divorciou de si mesma há muito tempo. Então, curar é ter essa coragem de olhar para dentro e ver o que você vem abandonando ao longo dos anos, o que você não fala para ninguém, o que você não externa, o que você não bota para ação, que tipo de dor não resolvida que está te incomodando aqui dentro e precisa ser ouvida. Que dor é essa? Dessa necessidade de ser útil,
mas não vista, de ser necessária, mas não amada como gostaria, não amada como a sua linguagem de amor. Nesse processo de se olhar para dentro, para esse lugar profundo, para esse lugar que está lá abafado, para essas partes que estão quebradas, ela começa com essa forma de se compreender. Começa com autoconhecimento, com compreender por que você age assim. Por que você sente culpa em dizer não? Por que você se desespera quando ele está distante? Ou quando ele não mandou aquela mensagem? Quando ele esqueceu uma data comemorativa? Gente, homens, eles não são ligados a datas. Nós, mulheres, precisamos dar aquela lembradinha, sabe? Uma semana antes. Ah, semana que vem é dia dos namorados. Vou pensar aqui em algo legal pra gente fazer. Os homens, eles precisam ser lembrados de datas importantes, porque eles não vão lembrar. Eles têm tantos compromissos, tantas responsabilidades com o trabalho, que eles não vão lembrar dessas coisas. Lógico, há exceções. Meu marido é essa exceção, mas a maioria não lembra. E nós precisamos dar esse empurrãozinho, mostrar a eles como você gostaria de ser amada. Muitas vezes você gosta de elogios, né? Gosta de palavras de afirmação e não recebe isso. Ele gosta de te dar presente, que é a linguagem dele. Então, estudar mais sobre isso, estudar sobre as linguagens de amor, sobre como manifestar esse amor, parte do seu autoconhecimento, de ter esse momento para si e fazer essas perguntas, né? Por que eu ajo assim? Por que eu gosto de ser amada assim? De onde vem essa dor? Que voz é essa da infância que governa a minha vida adulta hoje? Mas Deus te convida a voltar para o colo dele, para aprender a se amar. Um amor que vem do céu. Não um amor de desempenho, de performance, de dependência humana, mas é aquele amor que cura, um amor que limpa, um amor que restaura, sem exigir de você que você se destrua durante esse processo. Porque quando uma mulher ela se cura internamente, ela se torna luz no ambiente onde ela está. No lar, no trabalho, ela muda totalmente a atmosfera do ambiente, ela se reconstrói e não a partir do outro, mas a partir de si mesma, de dentro para fora. E muitas vezes o casamento também muda, porque ela decidiu mudar, ela decidiu romper com seus padrões antigos, com suas crenças limitantes. E não só o casamento, mas ela muda também os seus filhos, as próximas gerações. A gente reclama tanto de que, essa geração tá muito complicada. Ah, não vou ter filhos porque olha como é que tá a geração agora. Mas se você não tomar essa decisão de multiplicar essa terra com bons frutos, o mundo vai continuar sendo assim. Então, parte de nós quebrar esses padrões, essas crenças que vieram do século passado e fazer uma nova era, fazer uma nova geração de amor, de acolhimento. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Se esse vídeo tocou o seu coração, deixa aqui um comentário. Eu quero ser restaurada. Que eu vou entender que você está gostando, que esses vídeos estão fazendo diferença na sua vida, no seu processo de autoconhecimento, de restauração feminina. Não se esquece de se inscrever também no canal para que você possa acompanhar os próximos vídeos que eu vou criar sobre essas temáticas que estão aqui dentro, dores invisíveis da mulher moderna, para que você passe por esse processo de cura e restauração feminina. Também acompanhe o vídeo de quinta-feira, onde eu estarei publicando o episódio número 3 da série 180 dias para se tornar uma mulher restaurada. Se você gostou desse vídeo, dê um like.